A paz, queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra aqui em Mateus 28, grandiosa, irmãos, onde fala assim, a mentira dos judeus. Irmãos, com grande e é sério isso, né? Então, a palavra de Deus é que garante e que fala, né, irmãos? Então, nós pregamos em cima daquilo que lemos aqui, né? E diz assim, a palavra do Senhor, a mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus ali, né? E do desaparecimento dele. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo, nos furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram com que estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até os dias de hoje. Então, irmãos, é, os soldados que ali estavam, né? Porque o Senhor Jesus ressuscitou ali no terceiro dia, né? E ali, a sua sepultura ali estava rodeadas de guardas ali para que ficassem vigiando ali o túmulo do Senhor Jesus. Mas ele ressuscitou, ele simplesmente saiu e eles não viram. Porque é dessa maneira, irmãos. Quando as irmãs foram até o túmulo e que removeram uma pedra, perceberam que o Senhor não estava lá, chamaram também a Pedro, que ele veio correndo para certificar, e os guardas ficaram assim, absurdamente enlouquecidos, sem saber o que aconteceu, o que houve, né? Que nós não vimos ele partindo, não vimos ele saindo, não ouvimos o barulho da pedra rolando para que o Senhor Jesus ali fosse pego, né, saindo. Não, irmãos, eles ficaram atordidos ali, sabe? Eles ficaram assim, sem palavras e sem saber como iam colocar essa situação perante ali os seus superiores. E ali eles se reuniram, tá vendo, irmãos? Sempre há uma reunião para pessoas difamarem outras pessoas. Sempre há uma reunião para as pessoas ditarem o que querem que faça com aquela outra pessoa. Então, irmãos, olha só, e com o Senhor Jesus não foi diferente isso, né, irmãos? Então, ali, aqueles guardas, aquele chefe da guarda, se juntaram aos anciãos e falaram assim: olha. O líder lá, o chefe maior, falou assim: olha, eu vou dar dinheiro a vocês que se unirem a nós para decretar aquilo que nós vamos dizer aqui para vocês, o que possa ter acontecido. E eles ali, né, deram bastante dinheiro aos anciões e àqueles guardas que também estavam ali, para que eles fossem testemunhos de que foram os discípulos de Jesus que foram lá e roubaram o seu corpo, tiraram o seu corpo do túmulo. Tá vendo, irmãos? Olha quantas mentiras feitas para evidenciar de que o corpo do Senhor Jesus foi simplesmente roubado e foi levado pelos seus discípulos, né? Então, na realidade, até os dias de hoje, fala a palavra que eles
ficaram com isso guardado nas suas mentes, nos seus corações, de que o Senhor Jesus ele foi simplesmente tirado de lá e não ressuscitado, como é visto, né? E como é sabido, de que o Senhor Jesus foi ressuscitado, irmãos. O corpo do Senhor Jesus não foi simplesmente tirado daquela tumba lá, daquele túmulo lá, não. Ele foi simplesmente, chegou o terceiro dia, havia, como ele havia dito, né, que ele ressuscitaria. E assim se foi. Só que perante a iniquidade, perante o movimento de pecados, né, perante aquela injustiça, eu acredito que o Senhor Jesus passou pelo meio deles e eles não puderam ver, nem senti-lo, nem percebê-lo. Por quê, irmãos? A multidão de pecados faz isso. Deus está no nosso meio. Muitas vezes não vemos porque nossos pensamentos eles estão trabalhando o contrário àquilo que é a justiça de Deus, entende, irmãos? Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vive e reina, entendeu? E ali eu creio que o Senhor Jesus, ele passou pelo meio daqueles anciões que estavam ali projetando contra a sua vida, ele passou ali pelo meio daqueles guardas que estavam ali guardando ali, vigiando ali para que nada acontecesse, né, ao seu corpo. E, no entanto, quando as irmãs vieram, encontraram ali o seu sepulcro já com a pedra rolada, né, irmãos? Então, elas entraram buscando o corpo do Senhor e não encontra mais o corpo do Senhor, porque ele já havia ascendido, ele já havia sido traspassado, né? Então, ali, aqueles homens se reúnem, fazem projetos que tanto até os dias de hoje ficou fixado ali, porque foi pago, irmãos. Então, aquilo ali, esse dinheiro que foi tirado para fazer essa acusação, esse dinheiro para aqueles homens que vão testemunhar contra eles naquele grande dia, entendeu? Porque eles aceitaram o dinheiro para fazer uma concordância daquilo que não era justo, que não era certo, que não era correto. O que aqueles guardas deviam ter falado simplesmente com certeza dormimos e não vimos quando ele foi e quando ele saiu, ou se alguém o tomou porque não vimos. O correto seria eles terem falado somente isso e não inventado uma situação a qual condenando ali os seus discípulos por terem furtado o seu corpo. Não, irmãos. Então, eu quero dizer para os irmãos que o adversário é dessa maneira, o inimigo é dessa maneira. Ele inventa, ele cria situações e até paga para que situações fiquem sendo dadas como contra aquela pessoa ali e como se fosse correto aquilo que estão sendo ditos, porque eles até se promovem, se pagam, né, irmãos? Mas Deus diz assim que naquele grande dia tudo será cobrado, tudo será colocado minuciosamente, né, irmãos? Então, é que nós viemos a não estar na roda dos escarnecedores, porque esses homens aqui se fez com o escárnio do Senhor Jesus, né? E não só contra o Senhor Jesus, mas também contra os seus discípulos, né, irmãos? Porque veio um testamento, um testemunho, né, contrário, dizendo que eles é que teriam levado o corpo do Senhor, né, irmãos? Então, que nós não venhamos ser pego em nenhum tipo de engano, que nós não venhamos abrir concordância com certas coisas, porque o Senhor Deus amado não se faz nesse meio, né, irmãos? Então, vamos buscar verdadeiramente
as coisas que são corretas, as coisas que são certas, vamos ser verdadeiros diante do Senhor, não vamos nos aliançar a grupos, não vamos nos aliançar a, a partidos, né, irmãos? Porque isso, no fim de tudo, tem consequências, irmãos, porque nós devemos saber onde andamos e onde colocamos os nossos pés, né, irmãos? O que pensamos, né? O que concordamos, irmãos, porque dependendo do que seja, vem tudo depois contra nossas vidas e nós pagaremos, assim, então, um alto preço por concordar com coisas que são errôneas, que são contrárias, né, irmãos? Então, aqui esta palavra nos ensinando neste dia de hoje que a mentira, ela é uma coisa séria. A mentira não leva à salvação, que a mentira traz engodos, né, irmãos? Traz injustiças, né, irmãos? Então, que nós venhamos estar aptos a servir ao nosso Deus, né, sem engano, sabendo daquilo que estamos fazendo, né, irmãos, não entrando e nem favorecendo ninguém, né, para que depois nós não venhamos ser cobrados severamente por conta disso, né, irmãos? E nós queremos e desejamos que nosso nome possa estar escrito no livro da vida, nós desejamos fazer a boa obra do Senhor, nós desejamos estar retos diante da presença do Senhor, para que o Senhor possa nos livrar, né, das corrupções, das contaminações deste mundo, né, irmãos? Então, que nós, cada um de nós, venhamos ter consciência daquilo que falamos, né, daquilo que fazemos, para que naquele grande dia isso não venha sobre as nossas vidas, sobre nossas cabeças, né, irmãos? Então, essa é a palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos dessem um like, se inscrevessem no meu canal, né? E passasse para outras pessoas, irmãos, porque só fazendo assim é que a palavra vai ser passada nos corações aí de pessoas, né? E trazendo assim uma grande libertação, né, irmãos? Então dependemos disso para que tudo vá bem nas nossas vidas. Amém? A paz esteja com cada um.